A história começa com o nosso protagonista correndo igual maluco para não se atrasar para o trabalho. É revelado que ele é apenas um funcionário comum que trabalhou em várias empresas, desde que ele se formou na universidade. Mas infelizmente a sua má sorte está fazendo com que seus chefes fossem sempre arrogantes e idiotas com ele. Nosso protagonista, chamado Pei, continua correndo e mal consegue pegar o metrô no último segundo. O cara teve que se espremer no meio da multidão. Ele chega ao escritório com apenas 5 segundos restantes e ele corre para o leitor de impressões digitais e consegue bater o ponto na hora certa. Mas no meio da pressa, ele cai de cara no chão. E então mais tarde, vemos ele em sua mesa, que supostamente está trabalhando. Mas na realidade ele está só mexendo no celular. Ele parece estar pensando sobre uma decisão que mudará sua vida. Mas na verdade está apenas decidindo o que vai comer no almoço. Ele está procurando por opções de comida com desconto, mas ele não encontra nada e acaba comendo o que estiver disponível. Ele fica muito irritado e depois ele começa a jogar o seu jogo favorito, que não passa de uma cópia barata de League of Legends. Ele fica todo irritado porque o time dele é horroroso, mas aí nesse momento, seu chefe entra de fininho e pega o rapaz cabulando o trabalho. O protagonista, igual um ninja, consegue ver o reflexo do gerente na xícara de café e rapidamente muda para uma aba relacionada ao trabalho. O gerente fica rondando por detrás dele, tentando pegá-lo no ato. Toda vez que ele se aproxima, o garoto Pei consegue escapar do seu olhar. E essa situação ficou acontecendo até o final do expediente, e o rapaz pega sua mochila e sai correndo. Mas o gerente bloqueia seu caminho e pergunta se ele já terminou os documentos. O velhote então insiste que o rapaz envie eles o mais rápido possível. E frustrado, o protagonista diz: ué, mas o prazo não é na próxima quarta-feira? Por que eu deveria fazer isso agora? O gerente dá um grito, falando sobre toda a incompetência que ele tem mostrado no serviço. O garoto responde todo marrento desse jeito aqui: espera aí, ô velhote, por que eu deveria terminar essa porcaria antes do prazo? Você está planejando morrer antes do prazo? Ou alguma coisa do tipo? Todos ao redor ficam chocados com o tom violento dele. E o gerente dá uma bronca, dizendo: como é que você ousa falar assim comigo, moleque? O protagonista Pei então continua batendo boca, falando que eles já tinham combinado o prazo final. Então por que esse velhote mandão está pressionando ele agora? O garoto descarrega toda a sua frustração no gerente e bota moral em tudo, deixando o velho sem palavras. O gerente ameaça demitir Pei, mas ele, inabalável, responde assim: pode me demitir, velhote, não tô nem aí, mas não se esqueça da minha indenização. Ou resolveremos isso no tribunal. E com isso ele sai furioso, mas de repente é revelado que tudo aquilo aconteceu na imaginação de Pei. Na realidade, ele respondeu igual um cachorrinho medroso, bem assim: claro, chefinho, eu vou enviar o trabalho agora mesmo, tá? O rapaz então se senta novamente na mesa e começa a trabalhar até tarde da noite, tudo para finalizar os documentos que faltam. Enquanto ele está sozinho no escritório, ele recebe uma mensagem muito estranha no celular. Essa mensagem desconhecida está dizendo que ele tem acesso a uma gigantesca fortuna, caso ele esteja disposto a descobri-la. Ele fica pensando que tudo isso deve ser uma pegadinha, mas então uma voz diz a ele que o sistema foi ativado e que a sua fortuna será transferida em breve. Ele fica chocado sem entender porcaria nenhuma do que está acontecendo aqui e nem sabe quem é que está falando. De repente, o seu celular brilha e puxa ele magicamente para dentro. A cena muda com ele acordando e deitado na cama, com seu amigo chamado Yang conversando com ele. Chocado, o protagonista pergunta o que diabos ele está fazendo aqui. O loirinho então responde para ele se apressar, porque a palestra do vice-reitor está prestes a começar. O garoto olha em volta sem acreditar em nada, e ele percebe que de algum jeito bizarro, ele está de volta ao dormitório da universidade que ele concluiu há vários anos atrás, e seus colegas de quarto estão ao redor. Eles estão avisando o rapaz para comparecer à palestra ou ele vai se meter em encrenca. Pei então começa a entender que foi teletransportado de volta para seu passado, e ele voltou a ser um estudante novamente. Ele se pergunta como voltar para o presente, mas decide aproveitar a nova chance para melhorar de vida. Aí então, nesse instante, o sistema se ativa, exibindo seu perfil e detalhes. Impressionado, o protagonista pergunta o que é esse bicho. O sistema se apresenta como seu assistente virtual, criado para ajudá-lo a alcançar a riqueza com que ele sempre sonhou. O sistema está informando que a sua fortuna atual é de 50.000 yuans, e o rapaz mal podia acreditar, pois ele nunca tinha conseguido tanto dinheiro na vida. O sistema está explicando todas as regras e os termos que ele aceita sem pensar duas vezes, declarando estar pronto para ficar rico. O sistema está explicando tudo das regras de lucro e prejuízo. Perder dinheiro através de investimentos vai multiplicar seus ganhos em uma grande quantidade, mas obter lucro vai apenas aumentar o valor da empresa, sem beneficiar a sua conta pessoal. O sistema então manda ele criar sua nova empresa para receber investimentos. E muito nervoso com tudo isso, ele não sabe no que vai investir e pede ao sistema um tempo para pensar. Ele navega na internet procurando por um jeito onde possa perder dinheiro rapidamente. Ele descobre que o desenvolvimento de jogos é a área perfeita para perder dinheiro. Pei então invoca o sistema e avisa que a sua decisão vai ser investir em jogos. O sistema então cria a empresa, finalizando tudo e deixando certinho, e pede ao rapaz que dê um nome para ela. E ele, de forma apressada como sempre, coloca um nome genérico. O sistema dá os parabéns por sua nova empresa e entrega sua primeira tarefa, que vai ser desenvolver seu primeiro jogo em 14 dias. O garoto fica em pânico e muito
preocupado com esse curto prazo. Yang entra na sala e Pei pergunta se tem algum jeito de criar um jogo em apenas 2 semanas. Ela então apresenta para o protagonista um site famoso de criação, usado por desenvolvedores sem habilidades de programação para criar jogos. Ele fica explicando todos os recursos da plataforma, o que deixa o protagonista empolgado, e ele corre para a biblioteca para usar os computadores e explorar mais. Ele encontra modelos no site que são perfeitos para criar um jogo fracassado, mas ele fica chocado com o preço absurdo para usar as ferramentas. Ele começa a duvidar se vai conseguir criar um jogo com apenas 50.000 yuans, e finalmente ele encontra um modelo decente por 20.000 yuans, que no pacote já vem modelos de carros gratuitos. Ele assina rapidamente e começa a criar o jogo, gastando todos os 50.000 yuans no processo. Ele passa várias horas ajustando o design do jogo para torná-lo mais chato e tedioso possível, na esperança de que ninguém goste dele. E ele ainda teve uma ideia muito boa. O preço desse jogo ridículo vai ser muito alto, tudo para que ninguém compre. E com tudo finalizado, ele publica o joguinho dele na loja de jogos. No dia seguinte, ele fica vigiando o progresso do jogo online e se sente todo aliviado porque ninguém comprou essa porcaria bugada que ele fez, pelo menos até agora. Yang entra na sala e entrega sua refeição, que é apenas ovos e tomate. Os outros amigos dele entram na sala, felizes por não ter aula hoje. Eles decidem jogar jogos online juntos e convidam Pei para participar, mas ele se recusa, dizendo que não dormiu bem na noite anterior e precisa descansar. Pei fica observando um deles jogando, e o cara diz que ainda não sabe jogar direito esse joguinho. E assim como ele já disse antes, Pei vai pra cama para descansar um pouco. Yang pergunta se o barulho deles está incomodando, e ele responde que tá tudo bem, e até diz que sentiu falta da conversa deles. Dentro da mente do protagonista, ele conta que assim que ele se formou e começou a trabalhar, ele comprou todos os jogos que ele sempre quis, mas nunca teve tempo para aproveitá-los e nem tinha mais amigos. E agora, ele se sente um cara sortudo por tudo isso ter mudado e poder relaxar quando quiser. No entanto, ele tá pensando em como vai perder o dinheiro investido naquele jogo e ganhar uma recompensa gigantesca do sistema. A cena então muda para um gordão chamado Xiao, o criador de conteúdo mais famoso do país. Ele é muito conhecido por suas gameplays e vídeos de análises de jogos. Vemos ele sentado em seu quarto bagunçado, já que ele não se importa com mais nada que não seja postar vídeos. Ele tá procurando por um novo jogo para fazer gameplay, e abrindo a loja, aparece o jogo do protagonista, e achando o jogo um tanto estranho, mas interessante, Xiao tá querendo jogar. Assim que começa, o jogo entra direto na ação. No começo ele até gosta, mas perde rapidamente recebendo game over quando se distrai. E determinado a vencer, Xiao pega o controle e joga com 100% de motivação. No entanto, depois de horas jogando, ele perde várias vezes. Frustrado e muito irritado, ele se concentra ainda mais dessa vez, jogando sem parar igual um vagabundo por simplesmente 8 horas inteiras, até finalmente vencer. E muito animado para ver a recompensa após todo o seu esforço para zerar o jogo, Xiao se depara com a seguinte mensagem: "Parabéns, seu otário. O seu prêmio é ter desperdiçado 8 horas do seu precioso tempo. Parece até que o Zé Curubu fez esse jogo." E é claro que o gordão fica furioso e reclama do jogo e fica amaldiçoando quem fez ele. No dia seguinte, ao comparecer à sala de aula, o garoto Pei acessa o sistema para consultar os dados do jogo. Ele percebe que apenas alguns jogadores baixaram, e com isso, ele sente alívio. Ele pergunta se algum lucro já foi creditado em sua conta. O sistema responde que, infelizmente, nenhuma receita foi creditada na empresa ainda. Nesse momento, ele escuta um bando de estudantes conversando sobre o youtuber Xiao, um criador de conteúdo que viralizou um vídeo jogando um jogo muito chato, que durou 8 horas inteiras. Ele até deixou a sua crítica. O protagonista escuta eles dizendo que querem experimentar o jogo para ver se as críticas são verdadeiras. Nesse momento, o protagonista percebe uma coisa e fala bem assim: "Ah não, cara, eles estão falando do meu jogo." Com isso, ele entra em pânico e fica com muito medo que os outros também joguem e comecem a gostar. Ele corre para o quarto para piorar ainda mais o jogo e torná-lo ainda mais entediante. Ao chegar em casa, ele fica chocado ao ver que as redes sociais estão comentando bastante sobre o jogo, chamando ele de incrivelmente chato. O rapaz entra no jogo para alterar a descrição, piorando ela ainda mais, e pede desculpas aos usuários, dizendo que o jogo é terrível e entediante. Ele até oferece reembolso para quem quiser seu dinheiro de volta. Nesse momento, Pei fica surpreso com a reação dos jogadores, que o perdoaram e disseram que darão outra chance ao jogo. E para piorar a situação, o seu amigo também começa a jogar, deixando Pei em completo choque. A tela do sistema aparece, mostrando que restam apenas 7 dias para o prazo final. A cena então corta para o grande Sr. Lee, que é dono da maior empresa de jogos do país. Ele conversa com sua secretária sobre o jogo do protagonista, falando sobre toda a bagunça que ele causou nos últimos dias. Ele diz a ela que eles precisam assumir o controle do jogo e torná-lo seu, assim como eles já dominam todo o mercado de jogos do país. A mulher então manda o chefão ficar tranquilo, dizendo que não vai ter problemas e que eles farão a compra da mesma forma que fizeram com as outras empresas talentosas.
Ao mesmo tempo, o protagonista tá perdendo a esperança de que a sua empresa vá à falência. Ele pesquisa na internet maneiras de perder dinheiro. E para surpresa dele, todos os resultados da busca são sobre ganhar dinheiro, em vez de perder, o que faz sentido, já que ninguém iria procurar por maneiras de perder dinheiro. Que idiota iria ter essa ideia? É nisso que ele tá pensando, mas então ele vai até o telhado e conversa com o sistema, descobrindo que nas últimas 2 semanas, seu jogo vendeu mais de 200 mil cópias, gerando uma receita de cerca de 70 mil yuans. E o lucro nesse tempo todo foi de aproximadamente 300 mil yuans. Ele fica muito chateado, mas o sistema parabeniza seu jogo por ter se tornado um dos 10 melhores do mundo inteiro. O sistema também conta que o saldo na conta da empresa ainda está muito abaixo do limite mínimo para saque, portanto, ele receberá um bônus adicional. E como sempre, o rapaz fica animado ao escutar a palavra dinheiro. No entanto, ele se sente triste, porque quanto mais dinheiro ele ganha, mais difícil se torna para perdê-lo. Já tá mais do que claro que o protagonista tá chateado por ter toda essa grana. Afinal de contas, tudo pertence à conta da empresa, o que significa que ele não pode usar para gastar com o que quiser. Ele gostaria muito de poder transferir esse dinheiro para sua conta pessoal. O sistema então informa que a segunda rodada começou e que dessa vez ele tem 30 dias até o final. O garoto começa a pensar em um jeito de perder 300 mil yuans antes que os 30 dias acabem. Yang aparece e diz ao rapaz que também não vai ter aulas hoje e o convida para jogar com eles. Pei concorda e seus amigos ficam animados com a participação dele dessa vez. Eles começam a jogar e é revelado que Pei é tão habilidoso que no final da partida ele conseguiu 11 eliminações sozinho. Todos começam a discutir com Yang, porque como sempre, ele é o motivo da derrota. Até o protagonista fica bravo e grita com ele, chamando ele de a pior pessoa do mundo para jogar esse jogo. Nesse momento, Pei tem uma ideia de como perder o dinheiro. Ele conta para Yang que precisa de alguém como ele para completar sua missão. Yang fica confuso, sem saber se o protagonista está elogiando ele ou insultando. O protagonista fica grudado em Yang o tempo todo, e seu comportamento estranho deixa ele assustado. Pei explica que está desenvolvendo um jogo. O amigo dele fica surpreso e pergunta se ele se inspirou no jogo popular que está rodando por aí. Pei ignora a pergunta, dizendo que não importa. O importante é que ele precisa da ajuda do seu grande amigo para desenvolver um novo jogo. Yang responde que eles são melhores amigos e tudo mais, mas criar um novo jogo exige muito dinheiro, e eles dois estão praticamente falidos. Pei revela que já desenvolveu um jogo e ganhou muito dinheiro com ele. Yang pergunta quanto dinheiro ele tem agora. O protagonista responde que tem cerca de 300 mil yuans. Yang fica chocado e cai no chão, perguntando que tipo de jogo rendeu a ele tanto dinheiro. Então o garoto Pei conta que foi aquele jogo idiota de corrida no deserto de antes. Yang fica sem acreditar e diz: espera aí um pouco, você é o criador daquele jogo maluco? Com isso, Yang não para de elogiar Pei, até que o protagonista se cansa e pede que ele pare. Pei então manda o cara se acalmar, dizendo para não se preocupar se o novo jogo for um fracasso, e ele fica totalmente tranquilo com isso. Pei também faz Yang prometer guardar o segredo deles, e o loirinho concorda, indo direto para a biblioteca fazer pesquisa. E depois Yang volta para o quarto do protagonista com uma pilha enorme de livros, dizendo que eles precisam estudar bastante para criar o novo jogo. E o garoto Pei diz a ele que estão criando apenas um jogo simples, então não tem necessidade de todos esses livros ou mesmo de aprender programação, e vai ser melhor utilizar um site genérico para a criação de jogos. Yang tá insistindo que vai estudar bastante para estar à altura da responsabilidade de criar o melhor jogo possível. E durante a noite, Yang abre um livro, mas ele adormece na mesma hora após dar uma olhada nele. Pei está satisfeito com a atitude maluca do seu amigo, pensando que isso com certeza vai ajudá-lo a perder todo o dinheiro dessa vez. Com isso, ele vai dormir se sentindo incrivelmente feliz. Na manhã seguinte, o garoto Pei verifica a classificação do seu jogo entre os outros concorrentes e descobre que ele ainda está no topo. Ele continua pensando em ideias para seu novo jogo, que espera que o faça perder toda a grana. Ele decide criar um jogo para celular, pensando que isso poderia ajudá-lo a perder muito mais dinheiro. Dessa vez, ele acessa um site de design e pesquisa os jogos mais populares. Ele descobre que os jogos de carta estão em alta. Ele passa um tempão estudando esses jogos para entender os seus conceitos, e no final, ele encontra um jogo de muito sucesso. Ele tenta copiá-lo de um jeito muito ruim, para que o jogo fracasse e ele perca toda a grana. O amigo do protagonista acorda muito animado para começar a trabalhar no projeto, e ele não faz ideia do que o protagonista está fazendo. Então, Pei explica que está investindo todo o seu dinheiro para criar o melhor jogo de cartas da história. Yang pergunta qual é o papel dele nisso tudo. Com isso, o protagonista leva ele até um restaurante para comer e diz que seu trabalho é escrever uma história semelhante ao Conto dos Três Reinos. Yang fica surpreso e pergunta se Pei tá falando sério, dizendo que isso poderia irritar os fãs da história dos Três Reinos. O protagonista pensa que é exatamente isso que ele quer que aconteça, mas diz a Yang que todas as grandes invenções da história foram sempre questionadas no começo, então eles devem seguir seus novos caminhos com ousadia. Yang concorda, mas admite que nunca ouviu falar da história dos Três Reinos, então ele não sabe como replicá-la. O protagonista tá confiante, achando que Yang com certeza vai estragar tudo. Ele diz pro amigo dele que isso é perfeito, pois vai permitir a ele ser muito mais criativo, sem ser influenciado pela
pela história original. E muito encorajado, o amigo do prota começa a contar suas ideias para a história, que estão completamente fora de contexto e são uma grande porcaria. O garoto Pei fica muito feliz e diz a Yang que ele é um grande gênio. A cena muda para o Sr. Lee em seu carro e seu assistente informa que o jogo O Conto dos Três Reinos está perdendo jogadores com o tempo. E após analisar a situação, o assistente descobre que o problema é a baixa taxa de obtenção de cartas raras no jogo. O Sr. Lee não está mostrando preocupação, dizendo que quanto maior a raridade, mais emocionante o jogo se torna para os jogadores. Ele diz a seu assistente para deixar o jogo como está mesmo. E do nada ele fica irritado e perde a paciência, e simplesmente demite o assistente dele na hora. Voltamos ao protagonista e seu amigo, onde Yang continua tendo ideias brilhantes para o sucesso do jogo. No entanto, o protagonista está rejeitando tudo, porque é claro que ele quer que o jogo fracasse para que ele perca muito dinheiro. E depois de falar razões muito convincentes para rejeitar as ideias do amigo dele, eles acabam discutindo em um passeio de barco, até que eles caíssem no rio. Eles voltam a trabalhar no jogo, e começando pelo design das cartas, eles concordam em contratar um artista para desenhá-las, e realizam uma entrevista online com ele, e chegam até um acordo sobre tudo, inclusive o preço para pagar os funcionários com um valor muito maior do que eles pediram. E é claro que isso é tudo para maximizar as perdas da empresa do protagonista. Pei fica motivando o artista responsável pelos cartões, deixando ele todo animado e cheio de moral. A reunião termina com um clima positivo. Pei diz para Yang que ele será responsável por receber os cartões do artista. Yang tá dizendo que achou o artista muito arrogante e fala que tá de boa dizendo assim, deixa comigo, mas na verdade ele tá planejando colocar o artista em seu devido lugar. E depois, relaxando na varanda e pensando que a empresa está com certeza condenada ao fracasso, agora que um artista nerd fracassado está desenhando as cartas e a pessoa responsável é preguiçosa e incompetente, no caso Yang, tudo está destinado a ser um grande lixo. Enquanto ele trabalha no design do jogo em seu laptop, usando os piores gráficos e os recursos mais caros, ao mesmo tempo, vemos que o tal artista chamado Juan está reunindo sua equipe para trabalhar nos visuais encomendados. Juan está muito animado, e eles começam a ler os requisitos da história, apenas para achar tudo extremamente estranho e sem sentido. Um dos membros da equipe está suspeitando que Juan possa estar sofrendo um golpe, mas ele manda todo mundo ficar de boa, dizendo que não é um golpe, pois eles já foram pagos faz muito tempo. Ele fica incentivando sua equipe, chamando isso de uma oportunidade única na vida, que eles devem aproveitar para se tornarem artistas famosos no futuro. A equipe está motivada e começa a trabalhar imediatamente. Eles trabalham incansavelmente por dias, com paixão e sem descanso, até finalizarem o projeto com perfeição. Eles então decidem enviar os desenhos para Yang, que fica impressionado com o trabalho incrível de Juan. Com isso, informa o protagonista, que está dormindo, e o garoto Pei responde mandando ele calar a boca, porque ele está querendo dormir, e pede que ele resolva isso ele mesmo, e publique o jogo. Yang então lembra que o jogo ainda nem sequer tem nome, e Pei responde, pode chamar de General Fantasma, ou qualquer outra porcaria, qualquer coisa vai servir. E na manhã seguinte, o protagonista acorda depois que seus amigos foram para as aulas, e Yang diz que testou o General Fantasma 2 vezes, e não encontrou nenhum bug, então eles podem publicá-lo agora. O protagonista responde falando para ele não se preocupar, com certeza eles irão publicar o jogo hoje, e no dia seguinte, vemos os amigos jogando no quarto. Yang tá perdendo como sempre, e o time fica irritado, então dá uma castigada nele com uma surra. Ele diz que estava totalmente concentrado no jogo, mas que acabou se distraindo quando o investidor ligou, o que fez ele perder. Então nessa hora, o protagonista entra no quarto, muito irritado e gritando com Yang, puxando ele pra fora. Ele pergunta por que Yang roubou os projetos de outra pessoa para o jogo deles. Yang garante que todos os projetos são originais, e pergunta por que Pei tá tão irritado, se tá tudo indo bem. Está claro que o protagonista tá chateado porque isso significa que o jogo vai ser um sucesso, e ele não vai conseguir perder o dinheiro. Mesmo assim, ele diz a Yang que está tudo bem, e que só está querendo ficar sozinho por um tempo. Agora o protagonista se agarra na última esperança, que as pessoas não gostem do jogo, já que existem muito parecidos. A todo custo ele precisa levar essa empresa à falência. Mais tarde, vemos Yang na sala, que está acompanhando o progresso do jogo. É revelado que mais de 100 pessoas baixaram o jogo assim que ele foi lançado. De repente, Yang lê os comentários e percebe que são todos negativos. Ele fica furioso, mas ao mesmo tempo o protagonista salta de alegria ao escutar essa notícia. Ele mesmo lê os comentários e fica entusiasmado com todas as críticas negativas. Yang fica desconfiado com essa reação maluca de Pei e pergunta se ele tá doido da cabeça, e diz que ele parece muito estranho, e fica dizendo que talvez foi alguém que pagou para os caras fazerem isso. Essas críticas estão muito esquisitas. Ele pega o celular, pronto para responder aos comentários negativos, mas Pei interrompe e explica que ele não pode responder a todos os comentários, até porque alguém provavelmente pagou por eles, e os comentários só iriam aumentar. Yang liga para o artista Juan e pede as novidades sobre os designs. Juan fica aliviado ao perceber que eles adoraram, e fica encantado por seu trabalho ter impressionado Yang. Ele então pergunta o nome do jogo para poder pesquisá-lo. Yang conta para ele, e Juan começa a procurar. A equipe de Juan elogia o protagonista por dar uma chance, reconhecer o talento de Juan e ser generoso com o pagamento. E Juan fica muito curioso com a
descrição do jogo e descobre que ele é classificado como um jogo de cartas muito comum. Ele duvida da qualidade de seus projetos, mas um colega de equipe dele manda ele ficar tranquilo, falando que isso é estratégia de marketing. Juan comenta que o jogo não tinha nenhuma propaganda, e seu colega de equipe responde que o jogo acabou de ser lançado, então com certeza ainda não teve tempo para a promoção. Ele pesquisa sobre o jogo e descobre que é da mesma empresa que criou aquele jogo de corrida no deserto, que era uma porcaria. Seus amigos perguntam se só agora ele percebeu o nome da empresa. Sério mesmo que ele não viu o contrato? Os amigos do artista não são muito fãs da empresa, mas decidem esperar para ver o que acontece. Naquela noite, o artista Juan tá experimentando o jogo e tá achando extremamente simples em comparação com os outros jogos de cartas, mas ainda assim, ele acaba jogando a noite toda. Na manhã seguinte, Juan liga para Yang para reclamar dos problemas do jogo, como o fato de que as cartas raras serem muito baratas e fáceis de obter. Yang explica que fez isso para que jogadores casuais também pudessem aproveitar o jogo. Juan fica comovido e diz que o protagonista deve ser muito generoso por ter essa ideia de priorizar a diversão das pessoas em vez do lucro. Yang também se emociona e diz a Juan que o protagonista gastou todo o seu dinheiro no desenvolvimento do jogo e está muito chateado agora. Juan fica chocado com isso e desliga o telefone imediatamente para discutir o problema com sua equipe. Ele explica a situação da empresa de Pay para eles. Um membro da equipe está dizendo que o jogo não vai ter sucesso sem anúncios que exigem dinheiro. Juan decide que precisa resolver esse problema o mais rápido possível. Enquanto isso, o protagonista está radiante com o fracasso do jogo, pensando que a sua missão está completa e que o dinheiro logo será transferido para sua conta. Mas Yang aparece do nada, avisando que eles finalmente ficaram ricos. Pay fica sem entender nada e pergunta do que ele tá falando. Yang então revela que o jogo deles ultrapassou 10 mil downloads em um único dia. Pay pergunta como é que isso é possível, sendo que ele não fez nenhum anúncio. Yang responde que talvez as pessoas simplesmente gostaram do jogo. Ele até recebeu uma avaliação de 5 estrelas. Pay verifica o jogo e encontra vários comentários positivos de jogadores que adoraram. E chocado, o rapaz liga rapidamente para Juan, muito furioso, perguntando se ele promoveu ou fez uma divulgação do jogo online. Juan responde todo alegre que era o mínimo que ele podia fazer. Finalmente é revelado que Juan pediu aos seus amigos e grupos de bate-papo que escrevessem comentários positivos sobre o jogo para promovê-lo. O artista Juan também chegou a pedir a todos que ele conhecia que ajudassem a divulgar, já que o protagonista tem um tipo de ansiedade social. E o garoto Pay fica bolado, muito furioso com Juan por ter agido pelas costas dele, pois isso arruinou seu plano de perder o dinheiro e a empresa falir. Mas ele se esforça para agradecer a Juan por toda a sua ajuda na promoção do jogo. E embora ele caia mais uma vez em outro momento de desespero, a cena muda para o Sr. Lee, cujo assistente está informando que o General Fantasma provavelmente vai superar o jogo deles, os Três Reis. Logo, o Sr. Lee percebe que a empresa de Pay está desafiando ele de propósito desde o início. Prova disso é a imitação do jogo deles, e até mesmo querendo superá-lo. Lee manda seu assistente garantir que eles irão comprar a empresa do protagonista o mais rápido possível. Mais tarde vemos Pay na escola, onde ele descobre que o seu jogo recebeu simplesmente a maior classificação online, e até estão querendo homenageá-lo. Ele se esconde no banheiro para garantir que não tenha ninguém por perto, e liga para o serviço de atendimento ao cliente, solicitando que o jogo seja removido da loja de jogos, pois ele não merece todo o reconhecimento. Mas é então aquele sistema mágico aparece para ele e informa que isso tudo é contra as regras, alertando o garoto sobre uma possível punição. Ele entra em pânico e encerra a ligação imediatamente. Em seguida, ele pede ao sistema que altere a distribuição dos lucros para que o dinheiro vá diretamente para sua conta, em vez da empresa. Mas o sistema malandro se recusa e desaparece. Depois, enquanto ele caminha pensando no que fazer, o sistema reaparece no chão, informando que o prazo de 30 dias está encerrado. Ele anuncia o início de uma nova missão com uma contagem regressiva de 90 dias e revela que o jogo conseguiu arrecadar 200 mil yuans em apenas 2 semanas. Pay descobre que o dinheiro transferido para sua conta pessoal é de apenas 2 mil yuans. Isso nem se compara com todo o valor que o jogo conseguiu arrecadar. Frustrado, ele diz: "Vocês estão lucrando tanto às minhas custas e me dando apenas troco de pinga." O sistema explica a nova missão. Ele deve investir cerca de 500 mil yuans em um novo empreendimento dentro de 90 dias. Ele se pergunta como é que vai perder toda essa grana, principalmente porque os seus 2 joguinhos bobos estão gerando a ele grandes lucros diários. A cena muda para o Sr. Lee, ordenando que seu assistente compre a empresa do protagonista de qualquer jeito, custe o que custar. A cena volta para Pay sentado no campo da escola, pensando em maneiras de perder todo o dinheiro. Yang liga para ele, informando que a empresa do Sr. Lee está querendo comprar a empresa deles. Pay fica animado e está quase aceitando, mas então o sistema impede ele, falando que isso também é contra as regras. Então, infelizmente, ele tem que recusar. Yang fica chocado e conta ao protagonista quanto eles estão oferecendo. A
Apesar disso, Pei ainda recusa e quase começa a chorar com toda a grana que ele vai perder. O amigo do Prota tá falando que eles aumentaram a oferta em mais 50 mil yuans e depois acrescentaram mais 50 mil yuans. E a cada aumento, o rapaz fica frustrado. E finalmente, Yang conta que eles estão querendo investir dinheiro na empresa de Pei. E o garoto recusa de novo, dizendo que já tem dinheiro bastante e até se oferece para investir na empresa do Sr. Lee. Mas quando o Sr. Lee fica sabendo disso, ele fica furioso com a rejeição do protagonista a todas as ofertas. Ele pensa que o protagonista tá querendo assumir o controle da sua empresa, especialmente depois dele ter se humilhado para investir na empresa do Prota. Se sentindo insultado e feito de palhaço, o Sr. Lee jura que vai destruir o protagonista completamente. Pei então leva Yang para um jantar elegante para comemorar os seus novos ganhos, mas fica claro que Pei está profundamente chateado. Yang pergunta por que ele tá tão triste, apesar de todo o dinheiro que eles ganharam. O rapaz pensa consigo mesmo que seu próprio salário na empresa é de apenas 1000 yuans, mesmo sendo CEO, enquanto Yang, um simples assistente pau-mandado, ganha 3000 yuans. Ele se pergunta como é que ele vai comemorar alguma coisa sabendo disso. Yang tenta animá-lo comprando para ele uma boa refeição, mas aí depois ele fica chocado com a conta e não tem dinheiro suficiente para pagar isso. E quando estava prestes a pagar o restaurante, o protagonista mete o pé dali e sai correndo, chamando aquele sistema mágico e pedindo que ele cubra suas despesas diárias. O sistema concorda. Então Pei fala para Yang que está preso na cadeira que ele pode comer o quanto ele quiser. Mais tarde, o protagonista vê uma reportagem na TV sobre tecnologia e inovação. Yang recomenda que eles criem um jogo grande e avançado, em vez desses joguinhos simples. O protagonista parece ter gostado da ideia, porque isso significa contratar muitos funcionários, o que vai permitir a ele gastar todo o dinheiro com os salários deles. E quando Yang pergunta sobre o que vai ser esse novo jogo, Pei responde: o jogo não importa não, fi. O importante é o crescimento e gastar muita grana. Pei começa a fazer uma lista das coisas que eles precisarão para uma grande empresa e pergunta para Yang se ele sabe como cuidar de uma. Yang admite que não, então o rapaz recomenda achar alguém que saiba e vai até uma agência de recrutamento com um amigo dele, tudo para contratar um novo gerente para a empresa. A cena muda para o escritório do Sr. Zhao, onde Lin, uma funcionária, entrega sua carta de demissão. O Sr. Zhao fica surpreso e pergunta por que ela tá saindo. Lin explica que trabalhar aqui não vai ajudá-la a realizar seus sonhos e que ficar seria apenas uma perda de tempo. Ela agradece o apoio durante todos esses anos e vai embora. Pei e o amigo dele chegam na agência. Assim que eles entram, o gerente fica surpreso ao ver estudantes universitários e pergunta se eles estão procurando emprego ou se querem abrir um negócio. Ele aconselha a procurar online, caso estejam querendo mexer com esse negócio aí de funcionário. O protagonista então fala que precisa de alguém excelente para ajudar a administrar a sua empresa e confia muito na decisão da agência, e por isso eles vieram até aqui. O gerente responde meio arrogante, bem assim: você sabe que cobramos taxas altas pelos nossos serviços, não sabe, moleque? O amigo do Prota fica irritado e diz que eles já sabem que aqui só tem pilantra. O protagonista então acalma o amigo dele e diz ao gerente que está disposto a pagar um salário anual de 400 mil yuans para o funcionário. Chocado, o gerente trata eles com respeito, pensando que eles são filhinhos de papai, oferecendo até bebidas e frutas. A conversa toma um rumo completamente diferente. Yang fica comendo sem parar durante toda a reunião, enquanto o gerente se apresenta como Lawrence. Pei pergunta se ele tem uma pessoa adequada para a vaga. Lawrence fica pedindo mais detalhes sobre o candidato que Pei procura. O protagonista descreve o funcionário ideal, e o gerente recomenda uma excelente secretária que trabalhou para uma grande empresa internacional. Pei concorda e eles saem do escritório. O gerente Lawrence está finalizando tudo, e ao mesmo tempo, a garota Lin chega na agência para se candidatar ao novo emprego. O protagonista acaba escutando ela falando muito bem sobre o jogo dele e diz para ela não acreditar nessas notícias, porque o jogo é muito chato e uma grande porcaria, muito ao contrário do que dizem os boatos e avaliações. Lin fica irritada e responde assim: você não entende de nada, moleque, fica na sua. Ela conta que o objetivo dessa empresa não é ganhar dinheiro, é ser diferente e muito genial. O garoto se despede dessa maluca e vai embora. O gerente Lawrence também se despede, garantindo que a nova secretária vai se juntar a eles em breve. Lawrence então volta a falar com Lin e pergunta sobre o emprego que ela está procurando. Lin conta que está querendo saber se tem vagas disponíveis na empresa de desenvolvimento de jogos do Sr. Pei. O cara então fala que aquela pessoa com quem ela estava falando era exatamente o Sr. Pei. Lin fica chocada e sai correndo, mas quando chega lá, ele já está em um táxi e foi embora. No dia seguinte, o garoto se encontra com a secretária chamada Shin Hailu em uma cafeteria para entrevista de emprego. Ele recebe ela todo educadinho e pede que ela se sente. Ela conta que ouviu falar bastante sobre a empresa dele ser nova, mas que conseguiu alcançar um grande sucesso em pouco tempo. Eles também discutem os termos de emprego e ela diz que está pronta para começar imediatamente, mas ele responde que ainda não tem um escritório, então eles não podem começar agora. Mas ele decide levar a mulher até a nova sede da empresa, que tem a melhor vista da cidade. Ele então fica negociando com o corretor o aluguel do andar
celular inteiro, que é incrivelmente caro. O corretor tenta convencê-lo de que o preço é muito razoável, considerando todas as coisas oferecidas. No entanto, o garoto fica fingindo estar chocado, falando que o aluguel, na verdade, é muito barato. Ele ainda tá focado em gastar 700 mil yuans por mês com esse aluguel, tudo para levar a empresa à falência. A secretária chega com uma lista preparada de suprimentos e itens necessários para montar a empresa, mas ele não gosta da lista porque é barata e ele quer que tudo seja caro para perder o máximo de dinheiro. Ele diz a ela que a aparência da empresa também é muito importante. Ela pergunta sobre o orçamento que ele guardou para o material de escritório e ele responde que é cerca de 800 mil yuans. Ela diz que esse valor é muito generoso e queria cobrir facilmente os recursos do escritório, e ele manda a mulher ficar tranquila, dizendo que o preço não importa. O importante mesmo é a aparência da empresa. Ele fica listando os móveis e as outras coisinhas necessárias, focando principalmente em itens para conforto dos funcionários. A secretária Shin Hailu fica surpresa e diz que ele é muito atencioso com seus funcionários, mas não falou nada sobre seu próprio escritório. Então a mulher prepara o escritório de Pei, incluindo uma excelente sala onde ele pode descansar sempre que quiser. Ela também apresenta um relatório sobre a equipe da empresa. Eles concordaram que o protagonista vai escolher pessoalmente a equipe de desenvolvimento de jogos, enquanto Shin Hailu vai ajudá-la a contratar o restante. A secretária então diz para Pei que ele precisa melhorar sua aparência, já que agora é chefe de uma grande empresa. O garoto concorda todo felizão, vendo isso como mais uma chance de gastar dinheiro. Ele continua pensando em maneiras de gastar tudo e levar a empresa à falência. Nessa hora, ele se lembra do seu amigo Yang e decide contratar mais idiotas fracassados para o time. Depois, ele vai até uma loja, onde um cara chamado Bao, a pessoa que ele deseja contratar, costuma ficar a maior parte do tempo. O garoto pergunta aos funcionários se Bao está aqui agora, e eles dizem que ele está no depósito. É revelado que Bao é um estudante universitário do segundo ano, cuja única habilidade é apenas jogar videogame. Ele foi expulso da universidade devido às várias reprovações, e depois acabou trabalhando em uma lan house por 3 anos. Pei encontra Bao e tenta convencê-lo a trabalhar na empresa. O esquisitão pergunta se o trabalho é gerenciar uma lan house, mas Pei explica que quer que ele trabalhe como designer de jogos. O cara fica sem acreditar, pensando que é um tipo de pegadinha, mas então Pei manda o cara ficar de boa e até oferece o salário adiantado. Com isso, o esquisitão começa a levar o assunto a sério. Pei promete dar a ele um computador de alto desempenho, com 2 monitores no escritório, permitindo que ele jogue qualquer jogo que quiser. Bao então admite que não sabe como criar jogos. O protagonista manda ele não se preocupar, falando que ninguém pode fazer esse trabalho melhor do que ele. O protagonista continua motivando ele até que o esquisitão finalmente concorda em trabalhar. O rapaz volta para casa todo felizinho, sabendo que conseguiu gastar mais uma grande quantidade de dinheiro. E apenas 2 semanas se passaram, e ele já acredita que ter contratado aquele idiota do Bao com certeza vai levar a empresa à falência. E na manhã seguinte, o garoto chega atrasado para as entrevistas de emprego. Ao chegar, ele encontra uma pessoa esperando muito nervosa à sua vez. O garoto então pergunta se ele está aqui para a entrevista. O cara responde que sim e pergunta se ele também está aqui para isso. O protagonista não responde, deixando o cara ainda mais ansioso. Então nesse momento, o chefe atual do carinha de óculos se aproxima dele de forma grosseira e pergunta o que ele tá fazendo aqui. O chefe fica zombando dele, dizendo que os padrões dessa empresa são muito altos e que ele nunca será aceito. O carinha fica explicando que está no seu horário de almoço e apenas visitando essa empresa. O chefe responde de forma arrogante, se perguntando se um idiota como ele realmente precisa de tempo para almoçar. O protagonista observa tudo isso e entra no elevador com carinha de óculos. O protagonista pergunta se aquele dali é o colega dele. O cara responde que não, é o antigo chefe dele. Ela então sussurra falando que não acredita que seu chefe também se candidatou secretamente a uma vaga nesse local. Pei então manda o cara relaxar, dizendo que não vamos contratá-lo de jeito nenhum. O cara confuso pergunta se eles não contrataram alguém com currículo tão bom como aquele, como é que iriam contratá-lo. E ao sair do elevador, a recepcionista cumprimenta o rapaz de forma educada, surpreendendo o carinha de óculos ao perceber que Pei é simplesmente o dono da empresa. Durante a entrevista, o carinha de óculos chamado Saibo fica mostrando vontade de ir embora. O protagonista pergunta o motivo, e o cara responde se perguntando se realmente vai ser contratado. Pei responde que é claro, só que falta ele dizer quanto espera ganhar de salário. Saibo então fica pedindo 2 mil yuans por mês. O protagonista dá risada e diz que isso não é possível. Então, ele decide fazer as contas. Se ele gasta 1.000 yuans com aluguel, 800 com alimentação, além de despesas com suas roupas e transporte, suas necessidades mensais mínimas são de 3.000 yuans. Então talvez o seu salário deveria ser 4.000. O cara fica todo impressionado e promete dedicar sua vida à empresa. E Pei concorda. Saibo então conta que vai começar a trabalhar depois de entregar sua carta de demissão do emprego atual. E mais tarde Pei decide descansar, mas a secretária interrompe, falando que uma mulher está insistindo em encontrá-lo para uma entrevista de emprego. Mesmo relutante, ele concorda, e a garota Lin entra na sala. A persistência dela convence o garoto a contratá-la, e ele encerra o assunto para evitar o incômodo. E vemos os amigos de Pei no dormitório, muito preocupados com ele, já que ele não volta para casa já tem um bom tempo. Eles perguntam para Yang sobre ele, e o loirinho, nervoso, conta que o protagonista está trabalhando no emprego de meio período dele, mas é no turno da noite, então ele alugou um lugar para ficar fora por enquanto.
enquanto os amigos se distraem jogando cartas e se impressionam com o quão incrível é esse joguinho. Yang se afasta nesse momento e dorme na hora. A cena muda para a empresa de Pei, onde os funcionários estão confusos com a situação, já que o protagonista não deu a eles nenhuma tarefa. Tudo que fazem é jogar o dia todo. Lin explica que Pei está fazendo isso para que eles entendam melhor a perspectiva do usuário. E só jogando o máximo possível que eles conseguirão conhecimento para criar jogos excelentes. Mais tarde, a equipe começa a pensar em ideias para um novo jogo, com o objetivo de provar que são capazes de cumprir a tarefa que Pei deu para eles, mas acabam percebendo que o protagonista não aparece já faz um bom tempo, nem para supervisionar nada. Eles se perguntam que coisa importantíssima que o protagonista tá fazendo, mas o rapaz tá passando tempo em seu escritório particular sem fazer nada, além de relaxar. Ele observa tudo através de câmeras. Nesse momento, o garoto tem uma ideia para um novo jogo e vai até a equipe consultá-los. Vemos a secretária Shin Hailu dispensando os funcionários no final do expediente, mas eles estão frustrados por mais um dia ter se passado sem que eles fizessem alguma coisa. Nesse momento, o protagonista chega e junta todos os funcionários. Ele diz que tem pensado no futuro da empresa e quer transformá-la em uma das maiores empresas de jogos do país. A partir de agora, chega de brincadeiras bobas. O próximo jogo vai ser de guerra, e ele pergunta se eles estão prontos para esse desafio, motivando toda a equipe para que estejam cheios de esperança. Ele diz para pegarem leve, ele não está pedindo uma obra-prima, apenas que se esforcem o máximo nesse jogo. Em seguida, ele leva 2 funcionários para a sala de reuniões e coloca os 2 em cadeiras de massagem para relaxarem. Ele explica os elementos que quer no novo jogo, como os controles e o roteiro básico. Saibo está muito ansioso, duvidando da capacidade deles, e se vão realmente conseguir executar essas ideias, já que são todos iniciantes. Mas Pei manda o cara ficar despreocupado, encorajando os 2 e nomeando ele como designer-chefe do jogo, com Bao como supervisor do projeto. O protagonista relaxa ao lado deles nas cadeiras de massagem, e ao final do expediente, o garoto sai da empresa e percebe que todos foram para casa, exceto o esquisitão lá chamado Bao, que ainda está jogando. Pei o deixa sozinho e se afasta. Enquanto isso, Saibo se esconde, decidindo trabalhar até tarde para dar o seu melhor no roteiro e honrar a grande responsabilidade que o protagonista confiou nele. Saibo e Bao trabalham até altas horas da noite, até que finalmente tem uma ideia brilhante, utilizando recursos mínimos para obter os melhores resultados, a mesma estratégia que foi usada nos 2 primeiros jogos da empresa. Bao então começa a visualizar e imaginar o jogo para Saibo. A ideia acaba sendo incrível, com uma história que envolve batalhas contra zumbis em uma plataforma de petróleo no meio do oceano. Os 2 ficam se imaginando jogando e se divertindo muito, e Saibo diz que isso daqui tá completamente incrível. Eles continuam trabalhando até de manhã. Os dias continuam passando, e Saibo fica no trabalho até tarde todas as noites. Bao então diz que ele não precisa fazer hora extra todos os dias, mas ele responde que tem muito trabalho para ser feito, e que ele precisa terminar, pois o tempo dado não é o suficiente para testar as modificações também. Ele fica focado para aprender um pouco mais sobre jogos, e Bao explica o funcionamento de todos os jogos que já jogou. No entanto, Saibo fica chocado e não entende nada. Então, Bao fica procurando um jogo semelhante ao que ele tem em mente para ajudar Saibo a entender. Enquanto isso, Yang observa a distância e confirma que eles estão trabalhando até tarde todos os dias. Na manhã seguinte, Pei e o amigo dele assistem a uma palestra na universidade. O rapaz está ansioso para que a palestra termine porque ele está muito entediado. Ele então recebe uma mensagem de Saibo, dizendo que terminou a estrutura do design do jogo e está apenas esperando a aprovação de Pei. O garoto fica impressionado com a rapidez com que finalizaram suas tarefas. Ele se pergunta o que vai fazer se o design for bom, pois isso seria um grande problema para ele. Então Yang conta que Saibo tem feito hora extra todas as noites, o que agora sim faz ele entender por que foi que ele conseguiu terminar tão cedo. Pei então pede para Yang que acompanhe ele até a biblioteca, e eles saem da aula sem serem vistos. Mas então Yang conta que viu Saibo no escritório, mas ele não estava trabalhando. Muito pelo contrário, ele estava apenas jogando videogame. Pei fica animado e pergunta por que foi que ele não disse isso antes. Eles voltam para seus lugares na sala. Pei verifica o projeto que Saibo enviou. Ele dá uma olhada, mas assim que vê muito texto, ele fica com preguiça e não lê mais nada. Ele simplesmente pergunta se tem tudo que ele pediu, e Saibo responde que sim. O protagonista agradece, dizendo para continuar com bom trabalho. Pei diz a Yang para ignorar o comportamento de Saibo, e o loirinho fica surpreso e pergunta como, já que tudo que ele faz é jogar videogame. Pei tenta explicar que jogar videogame faz parte do trabalho da empresa. Nesse momento, Saibo informa os funcionários que o protagonista aprovou o projeto e confia neles. Ele pede a todos que trabalhem ainda mais. Os funcionários focam toda sua energia para o trabalho dia e noite, se sentindo extremamente motivados. Enquanto isso, Pei passa o tempo completamente relaxado, verificando o sistema mágico em busca de prejuízos e lucros. Ele percebe que a empresa está gastando muito, mas ainda tem bastante dinheiro sobrando, e ele não sabe como usar. Yang se aproxima dele e conta que não é apenas Saibo que fica jogando videogame depois do trabalho.
Na verdade, é toda a empresa que tá fazendo isso, mesmo depois do expediente. O protagonista começa a pensar em aproveitar essa chance para gastar o máximo de dinheiro com eles. Yang não tá entendendo nada, mas Pei explica que como os funcionários estão sacrificando a própria saúde trabalhando horas extras para a empresa, é responsabilidade deles garantir o bem-estar e o conforto dos funcionários. No dia seguinte, Yang visita a empresa para Saibo mostrar para ele as conquistas recentes. Nesse momento, ele chega com um grande banquete com todos os tipos de refeições luxuosas. Os funcionários ficam maravilhados com o que estão vendo. Yang avisa que a partir de hoje, todos teriam almoço grátis. A secretária Shin Hailu também informa que o projeto de academia da empresa em breve estará disponível para todos. Saibo fica surpreso com as novas coisas que o protagonista deu para eles e pergunta para Lin por que será que ele tá fazendo tudo isso. Lin responde que talvez Pei seja um chefe muito gentil, do tipo que só se encontra em história de quadrinhos. Saibo então diz que ele realmente oferece benefícios incríveis, o que deve significar que ele quer que eles trabalhem muito mais, mesmo tendo proibido hora extra. A equipe então decide ficar mais tempo no trabalho para surpreender o protagonista, mas eles próprios se surpreendem ao receber um aumento salarial pelas horas extras trabalhadas. Lin tenta recusar o pagamento, e ela tá dizendo isso em nome de todos os funcionários. Então o protagonista entende o que tá rolando. Então logo depois, do lado de fora, a equipe fica elogiando o protagonista, dizendo que ele confia tanto neles que devem trabalhar ainda mais e nunca decepcioná-lo. Enquanto isso, o Sr. Lee contrata outras empresas para criar problemas para a empresa de Pei. Ele também manda seu assistente oferecer as melhores ofertas aos funcionários de Pei para atraí-los. De volta à empresa do protagonista, Bao está completamente sobrecarregado com o trabalho, enquanto os funcionários aguardam instruções. Saibo percebe a situação complicada e entra no meio, ajudando a organizar tudo e distribuindo as tarefas entre a equipe. Assim que cada funcionário segue para seu posto para cumprir o que foi mandado, todos os celulares tocam ao mesmo tempo. Cada um deles recebe propostas extremamente vantajosas de outras empresas. Um mês depois, o protagonista está assistindo a uma palestra quando Yang liga desesperado falando assim: "Temos um problema." Ele explica que uma empresa concorrente está tentando contratar todos os funcionários da empresa. Sem pensar duas vezes, Pei corre de volta para o escritório. E no caminho, ele acaba encontrando aquele amigo irritante e dramático novamente, que só aumenta ainda mais o estresse dele. Ao chegar na empresa, ele se depara com um verdadeiro caos. Na hora, ele já pensa o pior, que todos os funcionários o traíram e foram embora para a concorrência. Mas de repente ele percebe que, na verdade, todos estão atrás dele. Surpreso, o garoto pergunta: "Ué, vocês não foram embora?" Eles respondem confusos, querendo saber para onde é que eles iam embora. Afinal de contas, o expediente ainda não terminou. Nesse momento, Yang entra na conversa e pergunta se eles não aceitaram a proposta das outras empresas. A secretária Shin Hailu explica que todos receberam ofertas, mas decidiram recusar. O garoto Yang fica chocado e pergunta o motivo. Então Saibo responde que todos estão felizes trabalhando aqui com o Sr. Pei. Os funcionários começam a elogiar o protagonista, dizendo quanto gostam da empresa e de como se sentem valorizados e confortáveis aqui. O garoto Pei fica até que meio sem reação com tudo aquilo, mas logo tenta mudar de assunto e pergunta o que aconteceu com essa bagunça toda. Saibo explica que eles estavam testando o jogo antes do lançamento e que o caos foi causado pela empolgação de todo mundo ao ver o quão bom o jogo ficou. O protagonista fica surpreso ao descobrir que eles realmente terminaram o jogo e em seguida todos vão juntos até a sala de apresentação para mostrar o resultado. Quando ele vê o jogo, o protagonista fica completamente sem palavras. O problema é que ele não queria que o jogo fosse bom e agora, vendo que eles criaram praticamente um tipo de obra-prima, ele começa a se preocupar de verdade. Saibo ainda recomenda fazer alguns ajustes para deixar o jogo perfeito, o que só piora a situação para Pei. Ele então descobre que a equipe terminou tudo um mês antes do prazo, justamente para ter tempo de polir o jogo. Na cabeça dele, isso é um grande desastre, e tentando ganhar tempo, Pei diz que antes de qualquer coisa, eles devem comemorar a conclusão do projeto. Nesse momento, Shin Hailu entra na sala e avisa que alguém tá querendo falar com ele. Logo em seguida, o assistente do Sr. Lee entra, deixando todos surpresos. O protagonista tá estranhando o fato de todo mundo conhecer esse cara, menos ele. Então Saibo explica que aquele dali é o sujeito que tentou recrutar toda a equipe para a empresa rival. O assistente fica claramente nervoso, achando que vai ser expulso ou até agredido. Mas para surpresa dele, Pei trata ele com educação. O homem então revela várias coisas sobre o que o Sr. Lee tem feito nos bastidores para tentar derrubar a empresa. Os funcionários ficam irritados escutando tudo isso. Mesmo assim, o protagonista conta que a sua empresa é focada apenas no desenvolvimento de jogos e que não tem nenhuma vaga adequada para ele. Depois disso, ele pede para Shin Hailu acompanhá-lo até a saída. Mais tarde, os funcionários estão na academia da empresa, como sempre, elogiando o patrão. Nesse momento, a garota Lin comenta que quer visitar a empresa rival para entender melhor o mercado e o impacto do Sr. Pei na indústria. Escutando isso, o protagonista tem uma ideia e decide que todos irão fazer uma visitinha até a empresa concorrente. Eles saem para jantar e, em seguida, chegam a um prédio da empresa rival. Vendo o local, todos ficam impressionados, já que a empresa ocupa o prédio inteiro, enquanto a deles funciona apenas em um andar. A secretária recebe todos e leva até o escritório do Sr. Shu. O cara então
cumprimenta Pei, mas fica claro que os dois não se dão muito bem. Mesmo assim, ele começa a se gabar, dizendo que vai mostrar jogos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Nesse momento, o restante da equipe chega e começam a falar mal da empresa rival na maior cara de pau, dizendo que ela é muito inferior à deles. Shu escuta tudo e fica furioso, mas tenta manter a compostura. Lin ainda fala que essa sala é a prova de som, então eles podem falar o que quiserem sem preocupação. Só que logo em seguida eles percebem que Shu estava ali o tempo todo. Lin trava na hora. Shu então chama todos para uma reunião entre as duas empresas. As equipes se reúnem em uma sala e o pessoal da empresa rival tenta manter a formalidade, mas Yang começa a pressionar Shu, perguntando sobre os salários e também os direitos dos funcionários, destacando os benefícios que a empresa do Pei oferece, como pagamento de horas extras. Shu fica muito desconfortável e sua assistente tenta mudar de assunto rapidamente. Ela tenta humilhar a garota Lin, dizendo que ela trabalhou em um jogo fracassado na empresa e saiu antes de ser demitida. Os funcionários da empresa rival começaram a dar risada, mas a equipe do garoto Pei imediatamente defende ela. O próprio protagonista diz que Lin é extremamente talentosa, que desempenha um papel essencial na empresa, e que ele tem muita sorte de tê-la na equipe. Em seguida, ele pede para que ela explique a filosofia da empresa. Então é explicado todo o propósito dos jogos que eles desenvolvem, os benefícios oferecidos tanto para os funcionários quanto para os jogadores. E claro, o protagonista acaba sendo elogiado como um grande patrão, como sempre. Shu, vendo aquilo, fica cada vez mais irritado, até decidir que vai fazer um discurso impactante ele mesmo. E sem saída, depois do que Lin falou, Shu percebe que ficou em uma situação complicada, sem saber o que dizer. Então, ele decide mudar completamente o rumo da conversa e apresentar um novo jogo da empresa. Mas antes que ele comece, a sua secretária interrompe, dizendo: "Você ficou maluco? Esse jogo precisa permanecer em segredo até o lançamento." Mesmo assim, Shu ignora o aviso e continua, afirmando que o jogo vai ser lançado no meio do mês, então não tem risco de alguém copiá-lo a tempo. Ele começa a explicar o projeto, destacando o nível absurdo de realismo, principalmente no uso de armas. Saibo fica impressionado, percebendo que a qualidade do jogo é muito superior ao deles. Nesse momento, Shu olha para Pei esperando algum tipo de reação, mas se surpreende ao ver o protagonista completamente calmo e confiante. Só que por dentro, Pei está muito satisfeito. Afinal de contas, quanto melhor for o jogo da concorrência, maiores serão as chances da empresa dele falir. A equipe de Pei aplaude o discurso e Shu, pela primeira vez, sente que está por cima. E depois disso, todos voltam para a empresa. Saibo então decide recompensar o esforço da equipe e concede 10 dias de férias. Porém, logo em seguida, ele liga para todos dizendo que apesar do bom trabalho, eles ainda estão abaixo do nível da empresa de Shu. Ele lembra que o Sr. Pei oferece benefícios incríveis e pede que todos aproveitem as férias para melhorar ainda mais o jogo. Motivados, os funcionários decidem dar tudo de si para criar o melhor jogo possível. Enquanto isso, à noite, o Sr. Lee está ligando para o gerente Shu e dá uma bronca por não ter informado sobre a visita de Pei e a sua equipe. Shu fica nervoso e tenta aliviar a situação, dizendo que não era nada importante, mas o Sr. Lee rebate, falando que revelar o novo jogo também foi uma idiotice que ele chama de não era nada demais, e o chefão tá claramente irritado. Shu explica que fez isso apenas para baixar o moral da equipe rival, sem perceber que o efeito foi justamente o contrário, e mesmo assim, ele garante que com 2 semanas restantes, é completamente impossível que a equipe daquele idiota consiga reagir. Lee ainda avisa para ele tomar cuidado, dizendo que Pei não é tão simples quanto parece. Enquanto isso, na empresa do protagonista, a equipe está completamente focada em melhorar o jogo. O garoto Pei então liga para Jin Hailu para confirmar se ela realmente deu férias aos funcionários. A sala fica em silêncio por um momento, até ela responder que sim, todos estão oficialmente de folga pelos próximos 10 dias. Pei aceita a resposta e diz que também está ocupado, então não vai à empresa nesse período. Só que na realidade, ninguém tá descansando. A equipe continua trabalhando escondida, finaliza o jogo e entrega tudo para Bao fazer os testes finais. Ele analisa e também elogia, dizendo que o resultado tá excelente. Uma semana se passa e vemos Pei em seu escritório, analisando os gastos da empresa. Ele fica satisfeito ao ver que muita grana foi gasta e começa a pensar em gastar ainda mais dinheiro. Então, ele liga para a secretária e decide organizar um evento especial para toda a equipe, alugando um cinema inteiro para assistirem um filme, tudo para torrar ainda mais grana. Mas quando o filme começa, a tela muda para uma gravação feita pelos próprios funcionários. Eles revelam que prepararam uma surpresa. O jogo tá pronto e ele pode ser lançado um dia antes do jogo da empresa de Shu. E na hora, Pei entra em choque. Ele praticamente pula da cadeira e grita que com certeza eles não podem lançar o jogo antes. A equipe fica sem entender nada e pergunta o motivo, mas então ele não consegue explicar. Nesse momento, o sistema mágico aparece e lembra que ele vai ser penalizado caso atrase o lançamento. Totalmente frustrado, Pei se controla e diz que antes de lançar, eles deveriam comemorar adequadamente. A equipe fica animada e organiza um banquete gigantesco. Ainda confuso, o protagonista pergunta como diabos eles conseguiram terminar tudo estando de férias. Yang responde na maior naturalidade, já que o protagonista falou que o trabalho era apenas jogar, então eles só fizeram isso durante as férias. Isso irrita profundamente o rapaz, que manda ele calar a
porcaria da boca e continuar comendo. Enquanto todos comemoram felizes, o protagonista está por dentro completamente desesperado. Lin percebe a expressão dele e acha que ele está preocupado com o futuro da empresa e também emocionado com o esforço da equipe, quando na verdade ele só está pensando em como vai perder esse maldito dinheiro. A comemoração continua até todo mundo ficar exausto e acabar dormindo, esquecendo completamente de lançar o jogo. Na manhã seguinte, a garota Lin corre até a empresa e pergunta se o jogo já foi publicado. Saibo responde que não, porque todos estavam muito cansados e simplesmente esqueceram. Ela fica chocada e pergunta como é que o protagonista reagiu. Yang responde que ele ficou abalado, mas não demonstrou muita emoção. A equipe então começa a acompanhar o ranking e descobre que o jogo deles está na última posição. Enquanto isso, o jogo da empresa do Shu dispara. Eles percebem rapidamente o problema. Não teve nenhum tipo de marketing. E desesperados, eles vão até Shin Hailu para pedir orçamento para divulgação. Mas ela responde que pode acabar recusando o pedido. Sem conseguir verba da empresa, a equipe decide bancar o marketing do bolso. Lin então se reúne com Bao e Saibo para pensar em uma estratégia. Ela sugere convidar o testador de jogos mais famoso do país, o Sr. Shen. Ela conta que se ele gostar do jogo, isso por si só já vai ser o bastante para atrair uma gigantesca quantidade de jogadores. Com isso, rapaziada, a gente chega no final de mais uma parte, que é a continuação, tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.